Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui, de Geografia. Mais um dia hoje para uma aula online. Vamos lá, saudade de vocês. Hoje a gente vai fazer uma correção do exercício do sexto ano, ok? Esse exercício é a segunda parte do exercício de revisão, da nossa revisão para a primeira prova. Lembra que eu falei que a prova, que a revisão para a prova ia ser dividido em duas partes? Então, essa é a segunda parte, ok? Esse exercício ele foi disponibilizado para vocês no dia 27 de março, lá na nossa plataforma, nossa sala virtual. E esse exercício também está valendo como atividade complementar. Então, se você conseguiu realizar o exercício, tirou a foto, mandou lá no nossa sala virtual, eu vou te dar o pontinho para você, aqueles 3 pontinhos na prova. Tranquilo? Primeira questão. Explique a diferença entre os meridianos e os paralelos. Eu tenho que, você perceba aqui no nosso planetinha, que nós temos o que? Os paralelos ou latitudes em linhas horizontais. Primeiro, eu quero que você entenda o quê? Que tanto os paralelos quanto os meridianos, eles não existem de fato. São linhas imaginárias que o ser humano criou para auxiliar na nossa navegação, na nossa localização. Então, vamos às principais características sobre eles. Eu tenho que paralelos ou latitudes são a mesma coisa, eu posso chamar de paralelos ou latitudes, elas circulam o planeta em linhas horizontais. O principal paralelo é a linha do Equador. Ela divide o nosso planeta Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul e é medido de 0 a 90 graus para o hemisfério norte e de 0 a 90 graus para o hemisfério sul. Vamos voltar no nosso mapa aqui. Eu tenho a linha principal, a linha do Equador, o marco zero, e eu vou ter medidas em graus, de 0 a 90 graus hemisfério norte e de 0 a 90 graus hemisfério sul. Eu posso chamar essas linhas tanto de paralelos quanto de latitude. Nossa segunda característica aí dos meridianos ou longitudes. O principal, eles circulam o planeta em linhas verticais. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. E ele divide a Terra entre leste e oeste. E é medido entre 0 e 80 graus, tanto leste quanto oeste. Vamos voltar ao nosso mapa aqui. Eu tenho que o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, é aquela cidadezinha na Inglaterra no qual foi criado esse meridiano, onde foi criado também os fusos horários. Lembra da nossa aula de fusos horários? Então, é o mesmo meridiano. É aqui que é o marco zero. Eu vou ter o que? Essa longitude em linhas verticais, que vai de 0 graus no meridiano principal até 180 graus oeste, ou de 0 a 180 graus leste. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, deixa na nossa, um comentário lá na nossa sala virtual. 2. Com suas palavras, descreva as principais características das zonas térmicas do nosso planeta Terra. Bom, eu tenho que por conta da curvatura natural, ó, essa curvatura aqui, ó, natural da Terra, a radiação solar ela chega de forma diferente ao longo da superfície terrestre, formando assim essas zonas térmicas. Bom, se a Terra fosse plana, a radiação solar chegaria de forma homogênea, igual em toda a superfície terrestre. Mas por que a Terra ela apresenta esse formato esférico aqui, ela vai chegar de forma diferente, tendo zonas mais quentes e zonas mais frias. Vamos lá, características de cada uma dessas zonas. Eu tenho a zona polar. Ela apresenta uma temperatura baixa durante todo o ano. Os verões se caracterizam por períodos sem noite e no inverno não apresenta iluminação solar. É aquele exemplo que eu dei na sala de aula. Vocês lembram que durante 6 meses no inverno não tem luz solar. E durante 6 meses, durante o verão, não fica à noite. As zonas polares ela tem essa característica. As zonas temperadas elas apresentam as 4 estações muito bem definidas, ou seja, a primavera e o outono com temperaturas amenas, o inverno com temperaturas baixas e o verão com temperaturas quentes.
As zonas tropicais é a zona do Brasil. Ela apresenta as 4 estações do ano com temperaturas elevadas. É o nosso exemplo aqui. No outono faz calor, primavera faz calor, no inverno faz calor, no verão faz muito calor. Então a gente está acostumado com essa zona tropical aqui. Aí eu tenho algumas imagens. Eu tenho na zona polar, eu tenho na zona temperada. Percebam que eu consigo reparar, ó, a mesma foto no mesmo lugar, as 4 estações muito bem definidas. A primavera, as flores nascendo, no outono, as folhas caindo, aqui o mar cheio de folhas, o rio, perdão. No verão aqui, ó, é tudo verdinho, as folhinhas todas verdinhas. E no inverno que com neve, ó, você vê algum gelinho aqui, ou seja, é muito bacana essa imagem, que eu consigo perceber perfeitamente as 4 estações. E aqui na zona tropical, ó, eu tenho a Mata Atlântica, a Mata Equatorial, que é a característica de que muita água, folhas, árvores bem densa, então, ou seja, essa é uma característica da floresta tropical. Terceiro aí, escreva as datas de início dos solstícios e equinócios em cada hemisfério do nosso planeta. Repare, lembre-se que por conta do movimento de translação é que nós temos estações do ano, ou também por os solstícios e equinócios. E como esse movimento ele é constante, as datas praticamente não vão variar. Só vai variar no ano bissexto, que vai mudar um dia. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, no dia 21 de junho, no ano bissexto vai ser no dia 22, e assim por diante. Aqui eu tenho as datas. No hemisfério sul, eu tenho o dia 21 de março, equinócio de outono, é início do outono aqui no hemisfério sul. 21 de junho, eu tenho solstício de inverno, é início do nosso inverno, que começa as festas juninas e aquela bagunça, todo mundo conhece. Dia 23, o início que? O equinócio da primavera, o início da primavera. 21 de dezembro, o solstício de verão, é o nosso verão, férias, janeiro, fevereiro, aquele calorão que todo mundo está bem acostumado aqui no Brasil. Já no hemisfério norte, reparem que é o contrário. Aonde aqui, ó, 21 de março, eu tenho o equinócio de outono, aqui eu vou ter o equinócio de primavera. Já aqui, ó, eu vou 21 de junho, que eu tenho o solstício de inverno, aqui eu vou ter de verão. Repare o que eu sempre vou inverter. Se aqui, hoje, eu estou sofrendo o equinócio de inverno, ou melhor, perdão, nós estamos em março, então nós estamos de outono, lá no hemisfério norte estão na primavera. Quando chegar o inverno aqui, eles vão estar no verão. E quando estiver na primavera, eles vão estar no outono. E quando estiver aqui no verão, lá eles vão estar no inverno. Quarta questão. Considerando a teoria científica mais aceita sobre a formação do planeta Terra, descreva as principais fases do processo de evolução do nosso planeta. A teoria, para ser mais exato, é a teoria do Big Bang, ok, gente? De formação do nosso planeta. Bom, no início eu tenho o quê? Que a Terra se assemelhava a uma grande bola incandescente flutuando no espaço, onde não tinha superfície sólida, era somente magma. Ok? Isso há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Toda essa formação aqui do nosso planeta vai ser num tempo geológico, ok? Segunda a fase que eu posso destacar, que tem até o nosso livro lá, que é há cerca de mais ou menos 3,3 bilhões de anos, onde os vapores de água se formaram em nuvens. E essas nuvens começaram a chover na superfície, resfriando o nosso planeta e formando os primeiros oceanos que nós tínhamos lá no passado. Já a terceira parte que eu posso destacar é por mais ou menos 550 milhões de anos. Animais como as estrelas do mar e os trilobitas, que são esses bichinhos bonitinhos aqui, ó, bem bacanas, eles podiam ser encontrados em grande quantidade nos oceanos já presentes no nosso planeta. Ou seja, existia vida no nosso planeta há mais ou menos 550 milhões de anos.
Há mais ou menos 400 milhões, ou seja, 150 milhões de anos, algumas espécies de animais e plantas como samambaias, anfíbios, animais como anfíbios, os primeiros répteis, todos esses começaram então a povoar a superfície. Nessa época aqui, ó, de mais ou menos 350 milhões de anos, eu já encontravam grandes florestas em todo o nosso planeta. Já em 200 milhões de anos, tem um surgimento, ou melhor, o aflorescimento dos grandes dinossauros, dos grandes répteis que nós conhecemos nos filmes lá, que do Jurassic Park não tem nada a ver com a realidade, mas tá lá. E por último, eu posso dizer do nosso tempo geológico, que foi há mais ou menos entre 4 a 1 milhão de anos atrás, que foram os primeiros ancestrais dos seres humanos. Aí você pode falar, então, professor, essa aqui é a data do tempo histórico? Não, porque essa aqui, ó, é dos ancestrais dos seres humanos. O tempo histórico, ele começa a contar a partir do que? Da história do ser humano em si. Essa aqui ainda é tempo geológico. Número 5. Escreva a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. Aí nós temos um exemplo claro da última questão, que o tempo geológico vai se referir ao processo de surgimento e transformação da Terra. Então, tudo aquilo que eu falei no número 4 é o processo de transformação, de formação do nosso planeta. Então, eu tenho um tempo que geológico. Já o tempo histórico é o tempo que faz referência ao surgimento da civilização humana. Desde o momento que o ser humano começou a escrever sua história, lá pintando lá as primeiras cavernas, aqueles homens das cavernas viviam lá nas cavernas, começavam a pintar o seu cotidiano. A partir daí eu tenho tempo histórico. Você pode ver que a primeira matéria que você estuda, a matéria de história, no 6º ano, é o que? É a pré-história do ser humano. É onde começa o tempo histórico. 6. Faça um desenho da rosa dos ventos no qual estão representadas os pontos cardeais e os pontos colaterais. Lembra que eu falei com vocês? Para vocês desenharem uma rosa dos ventos, você precisa primeiro desenhar aquela cruz e colocar norte, sul, leste e oeste. Ou seja, esses são os pontos cardeais. E depois você pode desenhar um xizinho no meio dessa cruz, que você vai ter o quê? O nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Ou seja, tudo isso eu vou ter o que? Desenhando a rosa dos ventos. E ele vai nos ajudar ao que? A nos localizar melhor. Se você pegar a rosa dos ventos e colocar o mapinha do nosso Brasil, e você vai reparar que existe uma certa semelhança entre as rosas dos ventos e o nome das regiões do nosso Brasil, ok? Caso você tenha alguma dúvida sobre essa questão, você me passa lá na nossa sala virtual, que eu tento fazer um desenho à mão mesmo, tiro foto e mando para vocês, ok? E obrigado por esse tempo. Falo para vocês que estou com muita saudade de vocês, mas que nesse momento a gente precisa estar em casa, mas não descuidem do estudo, que vocês continuem se empenhando. Tenho certeza que vocês vão estar aprendendo. Qualquer dúvida, qualquer que seja a questão, coloque lá no comentário, não hesite em perguntar, tá bom? Caso seja necessário, reveja esse vídeo 1, 2, 3 vezes, tá bom? Mas não fique com dúvida. Tá com dúvida, bota a questão na nossa sala virtual lá, tá bom, galera? Ó, abração em vocês, lave bem as mãos e fiquem em casa, tranquilo? Tchau, tchau, abraços, boa semana.